Oi, gente! Está começando a nova fase do Falando de Saneamento. Agora, além de nos acompanhar em áudio nos principais agregadores de podcasts, você também pode nos assistir no canal do Trata Brasil no YouTube. Afinal, agora nós somos um videocast. Eu sou Rafaela Martinez, jornalista, e mensalmente vamos conversar sobre assuntos relacionados com saneamento básico e proteção dos recursos hídricos no país, dois temas que são de extrema importância. E ninguém melhor para conversar comigo sobre esses assuntos do que a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, que está aqui do meu lado. Prazer imenso ter você com a gente, Luana. Olá, Rafa. É um prazer enorme estar iniciando essa nova série de videocasts, e podcasts, falando sobre esse importante tema, que é o saneamento básico e a proteção dos recursos hídricos. Então, nós vamos ter muitos convidados especiais nessa nova série, e começando hoje com o Gessner, uma pessoa fantástica, que tem um conhecimento enorme, tanto em saneamento básico quanto em economia, que está aqui hoje com a gente. Vou trazer um pouquinho aqui da formação do Gessner. Então, o Gessner ele é PhD em economia, sócio da GO Associados e professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Muito obrigado pela tua participação hoje aqui com a gente, Gessner. Tudo bem contigo? Tudo bem, Luana. É um grande prazer estar aqui, uma honra. Eu sou um admirador do Trata Brasil, um trabalho fantástico em prol do saneamento. Sou um admirador de você, Luana, que tem uma energia espetacular e que é tão necessária para o salto que a gente precisa no setor de saneamento. E essa nova era do Falando de Saneamento é ótima. Eu acho que não podia ter ideia melhor aí para a gente acelerar. Tem tanta coisa para fazer nesse setor, então precisa acelerar. Com certeza, eu estou aqui para aprender muito com vocês, eu estou muito ansiosa para os novos rumos e para as conversas que a gente vai ter aí ao longo dessa temporada. Bom, a Luana já apresentou o Gessner, o nosso convidado. O tema hoje é o Ranking do Saneamento de 2024, que é esse estudo produzido pelo Trata Brasil, junto com a GO Associados, e que acaba de ser divulgado, Antes da gente entrar no assunto específico, do nosso episódio, queria conhecer um pouquinho mais do Gessner, a Luana. Quem acompanhou a antiga temporada, a temporada passada, já conhece bem a Luana, mas Gessner, agora eu quero conhecer você. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Responsabilidade. Opa! Se prepara, Gessner. Olha, é uma pergunta muito difícil agora. Gessner, eu queria te perguntar qual é a primeira lembrança que você tem com a água. Que hoje, olhando, eu acho que ali foi uma sementinha para eu trabalhar com esse assunto hoje em dia. Olha, Rafael, até gostaria que fosse assim, mas a minha primeira lembrança é politicamente incorreta. Porque a minha lembrança assim, de garoto, no carnaval, quando tinha, aqui para os ouvintes, jovens não vão lembrar e nem devem entrar nessa, mas tinha bisnaga que você jogava nos outros água, Isso mostra como a gente tratava a água, E eu jogava muito isso, dava uma confusão danada, etc. Tem até uma historinha, eu gostava muito de passar o carnaval no interior de Minas, numa cidade chamada Conselheiro Lafayette. E eu tinha duas vós bem velhinhas que ficavam na janela e os blocos passavam assim na rua principal. Quem é mineiro, está nos ouvindo, talvez conheça a Conselheiro Lafayette. Os blocos passavam e tal, e eu e a minha prima jogávamos água numa janela escondido. E o pessoal olhava para cima enraivecido e viam duas velhinhas assim olhando. O bloco passava. Coitadas, levavam a culpa. Ninguém tinha coragem de xingá-las, E falar, bom, da onde veio essa água? Mas, enfim, não façam isso, não desperdicem água, é o fim da picada. Eu, quando fui para a faculdade, também tive uma lição incorreta. Você pega os livros de microeconomia, tem um exemplo de bens que não têm preço, que não têm valor. Por incrível que possa parecer, água era dado como exemplo, que era uma coisa assim que você não dava muito valor, praticamente não tinha preço. Obviamente estou falando há muito tempo atrás, mas isso curso de faculdade, livros, texto de microeconomia,
Isso para mostrar como nós tínhamos uma noção errada do real valor de determinados recursos, em particular de algo tão precioso quanto a água. Então, hoje eu não jogo mais água em ninguém, pelo contrário, dedico a minha vida a profissional, e acho que tem trabalhos muito interessantes, à economia circular, ao uso racional da água. Muito bom, Gessner, é importante, né? Falou que é uma lembrança politicamente incorreta, mas hoje, olha, você conseguiu transformar. Eu estou aqui no purgatório pagando os pecados. Pois é. Não, é isso aí, é isso aí. Eu conversava com a Rafa, né, que eu comecei a minha carreira como projetista de rodovia, e projetista de rodovia de drenagem. Ou seja, comecei dimensionando bueiro, canaleta, entendendo a contribuição dos talvegs, tendo que desenhar as bacias hidrográficas de acordo com o relevo dos morros. E não imaginei que iria para a área de saneamento básico, mas lá foi, acho que, um início que, da onde que vem a água, como é que a gente dimensiona isso, como é que se formam esses talvegs. Então, acho que tudo tem um porquê, né, Gessner? A gente verdade. Inicia e... Isso aí. Bom, o tema hoje é o ranking do saneamento, né, Luana? Você quer Isso contar aí, um pouquinho vou pra comentar gente? um pouquinho, então. Hoje a gente vai falar sobre a 16ª edição do ranking de saneamento básico. O ranking é sempre esperado por todo mundo, avalia as 100 maiores cidades do nosso país e por meio desse ranking a gente consegue entender, então, quais são as cidades do nosso país que estão em melhor colocação e quais estão na lanterna, né, do ranking de saneamento. O ranking é composto pela análise de 3 dimensões. Um deles é o nível de atendimento, né, então, entendendo o percentual da população com acesso à água, coleta de esgoto, tratamento desse esgoto. Outro grupo de dimensão é a melhoria no atendimento, ou seja, o quanto que tem se evoluído, quanto que tem se investido em saneamento básico. E, por fim, né, o nível de eficiência, que vai avaliar também a questão de perdas de água, né? Então, acho que o Gessner tem uma contribuição muito grande, né? Eu estou menos tempo no Trata Brasil, mas o Gessner tem acompanhado a elaboração desse ranking durante muitos anos. E eu queria ouvir de ti, Gessner, assim, na tua visão, qual é a contribuição, né, que o ranking tem trazido para o nosso país, né, o quanto a gente conseguiu, ao longo desses 16 anos, mudar a realidade ou estimular essa mudança por meio da publicação do ranking? Olha, Luana, eu acho que o Trata Brasil faz uma coisa que eu diria que, olhando no plano internacional, é uma contribuição muito grande do Trata Brasil, porque o saneamento tem um problema da economia política perversa do saneamento. Ele tem benefícios sociais enormes, porém são benefícios, em grande parte, difusos, né? Que não aparecem muito. Os dividendos políticos associados às obras de saneamento historicamente foram menores do que outras iniciativas de políticos, né? A velha história de que o tubo lá soterrado não dá voto, né? E isso é um problema. Eu acho que o Trata Brasil faz uma grande contribuição para atenuar ou possivelmente até eliminar essa economia política perversa, ao mostrar os benefícios em termos comparativos, né? Então, ao chamar atenção para a cidade, nessa 16ª edição, vai ter lá a campeã, que você vai anunciar daqui a pouco. Então, vai ter lá a primeira cidade, a primeira colocada. Isso é um dividendo político natural para o município que for melhor colocado. Também aquele município que está mal colocado, eu costumo chamar do pessoal que está na zona de rebaixamento do campeonato do saneamento, também é algo para alertar a sociedade, aquela sociedade civil, também para buscar dinheiro, buscar financiamento. Então, esse ranking movimenta, uma vez por ano, quando ele é divulgado, movimenta a sociedade em torno do saneamento. Acho uma grande contribuição e percebo que a cada ano
há uma melhora, né? E, obviamente, essa melhora contínua é natural e é muito bom que faça isso, é algo muito transparente, metodologia muito transparente. É natural que quem esteja mal colocado, né? Se o VAR foi contra mim, você sempre xinga, fala que é roubalheira e tal. Então, muitas vezes reclamam, né, do Trata Brasil, porque o critério podia ser assim, podia ser assado. Faz parte, né? Mas o Trata Brasil tem essa virtude da transparência e da abertura ao diálogo. E tem um ponto, né, Gessner, que eu acho que é a sinergia da competição, né? A questão positiva dessa competição. Isso é muito bom. Porque claro. A cidade X, Y, Z passou na minha frente, agora eu preciso correr atrás de investir para poder passar. Então, a competição, ela é sadia. Concorrência saudável. Exatamente, exatamente. E movimenta muito a mídia também, né? Sem dúvida. Até conversando anteriormente, quantas vezes eu peguei esse estudo do Trata Brasil e destrinchei, assim, matérias ao longo do ano inteiro, porque ali a gente tem todas as informações, né, que são muito relevantes para a gente trabalhar. E no ano de eleições municipais, isso fica ainda mais forte. Eu acho que fica mais forte. Eu acho que na campanha, os eleitores deveriam cobrar dos candidatos, falar assim, olha, nossa cidade está nessa posição. Por quê? Como a gente pode melhorar? No seu programa, quais são as medidas que vão fazer melhorar essa situação? Não? Com certeza. Bom, o Gessner falou que a Luana ia anunciar aí quem era a cidade ganhadora. Atenção, o Oscar. Eu ia perguntar para vocês dois, né? Quais são os destaques do ranking? E aí, Luana, se você já quiser começar falando da cidade, o Gessner também contribuir aí com... Legal. Bom, eu acho que um ponto que me chamou bastante atenção nessa edição do ranking é que 3 cidades atingiram as metas do Marco Legal de Saneamento Básico. Na edição passada, nós tínhamos uma cidade que tinha atingido, essa edição já são 3. Então, isso demonstra que, né, aos poucos, a gente vai conseguindo atingir as metas do Marco Legal. E aí nós temos... Suspense, música de suspense. Aí nós temos 3 cidades que atingiram, né, mas a primeira colocada foi Maringá, a segunda colocada foi São José do Rio Preto, em São Paulo, e a terceira colocada foi Campinas. Então, essas 3 cidades conseguiram atingir as metas do Marco Legal, né, mas nós utilizamos um critério de desempate entre elas, que era o nível de atendimento, né? Então, Maringá, no Paraná, tem um nível de atendimento do acesso à água, coleta e tratamento de esgoto maior, né, do que São José do Rio Preto e Campinas, por isso que ocupa a primeira posição e assim, na sequência, né, a segunda e a terceira posição. Então, para mim, isso é um destaque bastante positivo, né, Gessner? Não, muito positivo, e acho que chama atenção, são todas cidades... Campinas já é uma cidade de porte grande, né? Maringá e São José do Rio Preto um pouco menor, cidades de porte médio, né? E chama atenção esse perfil, porque elas não têm os grandes problemas crônicos das capitais, né? Tampouco tem um problema de falta de escala dos pequenos municípios, né? Muitas vezes em regiões longínquas. Então, esse perfil de uma cidade média é um perfil interessante. Estão no Sudeste, que é a região onde o saneamento avançou mais, né? E isso é uma das preocupações, não é, Luana? O ranking do Trata Brasil tem mostrado aquilo que também os dados do SNI, os dados do IBGE tem mostrado. Aliás, o ranking é feito com a base de dados do SNI, mas é essa disparidade regional que é muito grande, né? O Norte e Nordeste com indicadores piores, o Centro-Oeste com uma heterogeneidade grande, né? Mesmo o Sul poderia melhorar muito mais, né, dado o nível de renda per capita. Então, essas disparidades no Brasil, elas precisam rapidamente serem eliminadas, né? Infelizmente, ainda há um abismo, né, sobretudo no esgotamento sanitário. Exatamente. E tem um ponto também que chama atenção, né, Gessner, que é o fato de que, dentre os 20 melhores, né, o investimento médio
em reais por ano por habitante, ele é de mais de R$200 por ano por habitante. Né? E dentre os 20 piores colocados do ranking, né, nós temos um investimento médio de R$73 por ano por habitante. E não tem, né? O investimento ele vai se traduzir em obra, que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Então, cada vez fica mais claro que quem prioriza o tema do saneamento básico, investe em saneamento básico, vai realizar as obras e vai ter um melhor percentual de acesso e, consequentemente, as melhores posições do ranking. Então, acho que isso fica muito claro também quando a gente olha esses indicadores, essa comparação, né, entre os 20 melhores e os 20 piores colocados no ranking. E quais são as possíveis soluções para esses municípios? Né? A gente já falou que o problema é uma questão de investimento, por isso que entra ano, sai ano, esses índices não se alteram, mas como que a gente pode pensar o futuro para esses 20 municípios pior avaliados, né? Olha, eu costumo dizer, e a Luana tem um programa completo, eu costumo dizer que há um tripé que é essencial para toda a infraestrutura e para o saneamento em particular. Primeiro, é planejamento, quer dizer, é essencial ter planejamento, né? Você precisa ver qual é o crescimento populacional da cidade, para onde ela está crescendo, quais os grandes movimentos locacionais estão ocorrendo nessa cidade, para que você possa planejar, ter um plano diretor da cidade, um plano diretor de água, de esgoto, e ter essa visão de longo prazo, que é uma visão de Estado, não uma visão de governo, aquele prefeito. Não, tem que ser uma coisa, olha, nós queremos daqui a 30 anos, a gente quer uma situação X, né? E em particular o Brasil tem um grande desafio, daqui a 10 anos a gente quer universalização. Então isso, planejamento. Depois, boa gestão, né? Uma gestão profissional, que não fique atendendo a favor de político A, de político B, partido A, partido B. Tem que ser uma gestão profissional, né? Ou também atendendo o poder econômico. Tem que ser uma gestão absolutamente profissional, competente, um trabalho complexo, né? E terceiro, uma boa regulação. Precisa ter regras estáveis, previsíveis, né? Para que realmente haja investimento. A Luana falou muito bem, sem investimento você não elimina a vergonha que nós temos no país de ter tanta lacuna no saneamento, né? De ter mais de 90 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Você não elimina isso, ter 1.200.000 pessoas sem banheiro ou qualquer solução sanitária, né? Então, para eliminar isso, você realmente precisa de investimento. Para ter investimento, precisa ter boa regulação, previsibilidade, segurança jurídica. Então, é planejamento, gestão, regulação. É interessante que você não fala dinheiro, né? Eu tinha colocado até esse detalhe aqui na minha pauta para te perguntar, você já respondeu, mas você não fala dinheiro, né? Não é uma questão... Bem bacana. Claro, sempre precisa de recurso, mas o dinheiro não é o mais importante. Até porque, né, não adianta investir no lugar errado, né? Claro. O que adianta investir e não estar investindo na região do município que mais precisa, ou da maneira mais eficiente possível, com a inovação necessária, né? Então... Exatamente, né? Exatamente. E depois, se você quer atrair um investimento privado, você precisa dar previsibilidade, né? Ter a governança necessária. Ter a governança, exatamente, né? Bom, a gente falou dos 20 piores, né, as soluções aí, eu queria falar dos melhores, né, dos mais bem colocados agora, né? Eles estarem ali naquelas primeiras posições, principalmente as 3 cidades que empataram, significa que elas estão cumprindo todas as diretrizes, todas as metas estabelecidas no novo Marco Legal do Saneamento ou não? Sim, elas estão atingindo 99% da população com acesso à água, 90% da população com acesso à coleta e tratamento de esgoto, e atingiram um índice de perdas de água de 25%, ou ainda 216 litros ligação dia, que é o que estabelece a Agência Nacional de Água. Então, essas 3 cidades já conseguiram chegar nesse patamar.
é algo, para quem opera o saneamento básico, a gente sabe assim o quão difícil é chegar, né, nesse ponto. Mas isso vem de políticas estruturadas lá atrás, né, Gessner? Com certeza, esse planejamento, essa gestão operacional eficiente, essa regulação eficiente foram desenhadas lá atrás e todo esse planejamento foi seguido de uma maneira técnica e competente para que pudesse chegar hoje, né, com essa universalização garantida. Eu acho que tem quem está nessas 3 posições que a gente deve celebrar realmente, elas merecem todos os elogios, mas não para por aí. Quer dizer, tem muita melhoria para ser feita naturalmente, né? E eu acho que, voltando à história da Luana, da drenagem, né? Eu acho que tem desafios muito grandes na parte da drenagem, desafios muito grandes na parte de resíduos sólidos urbanos, né? Que são trabalhos, são segmentos que fazem parte também do saneamento e que são essenciais, sobretudo, num mundo de extremos climáticos, né? Então, eu acho que o saneamento deve cada vez mais estar ligado à economia circular, trabalhar com água reciclada, com reuso de água, né? E que é fundamental para o evento de secas, trabalhar com uma drenagem sustentável, fundamental para as enchentes, né? Ter uma correta destinação para o lodo? Para o lodo, exatamente. Por exemplo, o lodo do tratamento de esgoto poderia ser um bom insumo para a produção de fertilizantes orgânicos, né? Sim. Entre outras finalidades. Há um potencial de geração de energia muito grande nos sistemas de água, nos sistemas de esgoto também. Então, eu acho que essa ambição de empresas multiutilidades integradas e que respondam, que sejam elementos de atenuação dos extremos climáticos e que sejam elementos de transformação da economia para uma economia descarbonizada, para uma economia circular, isso é fundamental. Quer dizer, o saneamento pode ser o carro-chefe dessa nova economia circular. Até porque um problema que esses municípios podem não estar vivendo hoje pode ser um problema que se instale daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Claro. Né? Falando em regime de chuvas que vai se alterando, que uma captação de algum local que captava X litros por segundo, agora já não consegue mais captar essa quantidade de água em todas as épocas do ano. Então, realmente, muito interessante essa tua colocação, Gessner. Eu acho que essas cidades vão ter um desafio agora, né, de serem pioneiras na inovação. Exatamente. E de acompanharem, obviamente, o crescimento populacional com a melhor prestação de serviço possível. Né? Chegou no pódio, tem que manter. É muito mais difícil, muito mais né? difícil, com certeza. Né? E é interessante, eu acho que essa plataforma Adapta Brasil, do Ministério de Ciência e Tecnologia, é muito interessante porque ela dá, por município, ela dá as probabilidades de extremos climáticos, né? Tanto de secas quanto de, pode ser, ciclones, vendavais, tempestades. E eu, no saneamento, talvez me concentrasse em enchentes, pensando na drenagem, e secas, pensando na água de reuso, né? Sim. E com esses dados, a gente pode fazer um planejamento muito interessante, né? Com todo o sistema de tratamento de esgoto, por exemplo, para gerar insumo para a produção de água de reuso, né? Isso seria muito importante, especialmente para os extremos climáticos, né? Então, essas cidades líderes que estão na frente tem muito que fazer por aí. E as outras têm muito Tem que fazer o básico. Né? Tem que fazer o básico. Com certeza. Gessner, eu queria voltar numa coisa que você citou anteriormente, que é esse número de 90 milhões de brasileiros que não possuem acesso à coleta de esgoto. E a gente sabe, né, que o Brasil tem números alarmantes de pessoas vivendo em moradias irregulares, e esse sempre foi um ponto. Como a gente regulariza um serviço em uma área irregular? E aí veio o novo marco do saneamento e pensou caminhos para essa questão. Eu queria ouvir dos dois. Como que vocês analisam esse cenário e como que a gente está caminhando nesse ponto? Olha, eu acho que há passos muito importantes nesse sentido.
Um deles é a questão legal, de permitir que você realmente ofereça esse tratamento nas áreas de comunidades, várias áreas que precisam de ter esgotamento sanitário, mas não tem por uma série de circunstâncias da falta de infraestrutura urbana, né? Então, eu acho que hoje a legislação permite dar mais flexibilidade aos operadores para fazer uma série de ações que apenas com a legislação anterior, a 11.445, não era possível. Até que, dependendo de ordem judicial, etc., mas era bem mais difícil. E o risco era muito grande. E o risco era grande. A gente teve, a Luana eu sei que teve também, eu tive alguma experiência na Sabesp, não é simples, né? E agora eu acho que a gente tem um caminho legal aberto, né? Além disso, eu tenho a impressão que precisa uma estratégia, soluções mais engenhosas. Eu gosto muito, gostei muito da experiência, por exemplo, da despoluição do Pinheiros, né? Hoje o Rio Pinheiros tem outra cara e que muda a cara de São Paulo. É um primeiro passo, ainda tem o Tietê, ainda tem um monte de coisa para fazer, mas pelo menos é um passo e as pessoas já estão mais alertas. Opa, existe um rio na cidade, existe a possibilidade de lazer, de entretenimento e, mais importante do que tudo, várias comunidades que estão à beira de córregos tributários desse canal se beneficiaram de ações muito interessantes. De ações que tiveram muitos contratos de performance, né? Então, dependendo do incentivo que você dá, o incentivo contratual, a obra é mais eficiente, né? Então, você olhar para a qualidade da água e falar assim, olha, se a qualidade da água atingir uma determinada demanda bioquímica de oxigênio, você ganha mais, você tem uma bonificação, você ganha mais, etc. Esse tipo de incentivo econômico é muito interessante. Também a estratégia colaborativa com a comunidade é fundamental, né? De você realmente envolver a comunidade no trabalho de despoluição de um córrego, na conscientização da importância da despoluição daquele córrego, né? Então, essa combinação de engenharia social com uma engenharia sanitária também inovadora, né? Também introduziu certos, vamos chamar de paliativos ou aceleradores, que é a oxigenação direta do canal Pinheiros, quebras de paradigma. Você tratar o córrego através das unidades de recuperação da qualidade, né? Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para essas coisas, né? A Luana é engenheira e eu descobri que os engenheiros, às vezes, ficam com uma solução apenas e a gente precisa abrir. Assim como os economistas são chatos, ficam assim, só com uma fórmula, a gente precisa, de forma multidisciplinar, abrir a cabeça para novas soluções. Eu acho que a gente começou bem, espero que a gente vá para o Tietê e para tantas outras localidades no Brasil. Eu, como moradora de São Paulo, concordo plenamente. Recentemente estive lá no Rio Pinheiros, andando de bicicleta e assim, é outra coisa. Cara, outra coisa. Tem café do lado, na margem, lojas, tem lounge. E a população, muitas vezes, acha que o rio nunca vai ser despoluído. Né? A gente muitas vezes não acredita na capacidade de regeneração da natureza. Óbvio que o ser humano está ali fazendo as suas ações, né? Como a gente comentou, mas é possível dar vida aos rios poluídos. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E esse benefício social das pessoas terem acesso, dessa comunidade vulnerável ter acesso, é algo fantástico, né? Porque hoje, né, as pessoas, o Trata também divulgou um estudo, né, que avaliou as pessoas que não têm acesso ao saneamento hoje no nosso país, são as pessoas mais vulneráveis. São os pretos, pardos, indígenas, pessoas jovens que têm um futuro brilhante pela frente. Então, poxa, se lá o impacto vai ser maior da chegada do saneamento, a gente precisa achar uma solução. Né? A engenharia tem que achar uma solução, a governança tem que achar uma solução de união de esforços entre as diferentes esferas, Ministério Público, Tribunal de Contas, concessionária, Prefeitura, né? E acho que o Pinheiros é um exemplo fantástico disso e a gente já está colhendo aí frutos, né, que só tendem a aumentar. Aliás, quando
os ouvintes e espectadores dessa nova era do Falando de Saneamento acompanharem aqui, no dia 24 vai ter uma corrida no Parque Bruno Covas. Você pensasse há 20 anos atrás em fazer uma corrida na margem do Pinheiros, você ia achar que você era louco, tá certo? Sim. Você morria só com odor. Sim, que com legal. certeza. Bom, eu quero então introduzir os nossos novos quadros. A gente agora, como videocast, temos quadros especiais e o primeiro é o Bem Básico, que é aquela informação, trazer sempre informação útil sobre saneamento, que às vezes a gente acha que é algo muito simples, que todo mundo sabe e que não é bem assim. Então eu queria convidar primeiro a Luana para falar um bem básico para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, eu vou trazer uma informação que muitas vezes a gente não para ver ou para pensar, que é o fato de que na sua conta de água você consegue avaliar qual é a qualidade da água que está sendo distribuída na sua casa. Então, quando você pega a sua fatura, você consegue ver quais são os parâmetros que são avaliados, e se essa água que está chegando na torneira da sua casa está dentro ou não desses parâmetros. A gente sabe que o processo de tratamento de água ele é bastante complexo, existe todo um controle em cima dessa água que é produzida para que ela chegue na sua residência com esses parâmetros dentro do estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, olhe a sua conta, verifique quais são os parâmetros que são avaliados. Acho que essa informação pode ser útil para a sua vida e para também explicar para os seus filhos. Rafaela, eu chamaria atenção para o reuso da água, Eu acho que a gente pode pensar bem ao contrário do que eu fazia quando era adolescente. Olha aí. E a gente deve pensar como reutilizar a água de uma maneira inteligente. Em casa, eu acho que a gente pode reutilizar a água que sobra de um banho, pode ser reutilizada para lavar o chão, a água de uma lavagem de roupa, a água que você deve usar mais racionalmente. Eu acho que transmitir para os filhos ou para os pais, dependendo de quem são os nossos ouvintes espectadores, acho que cobrar na escola, às vezes, é impressionante. Eu vi algumas experiências de programa de uso racional nas escolas. É incrível como dá para economizar. E muitas vezes, pegando a rede municipal, a rede estadual, assim, você reduzia em termos de volume 50%, 60%, em termos de valor 80%, 90%. Sim. Eu vi, a experiência da Sabesp sugere que escolas, hospitais têm um enorme potencial de diminuição de uso de água sem nenhum prejuízo para o bem-estar. Então, isso eu acho que nós, como pais ou como alunos, devemos cobrar da escola um uso racional da água. Das empresas, também o uso racional. Há os projetos de reuso de água, de reciclagem, que tem tudo a ver com a economia circular. Então, acho que dá para reutilizar muito mais. O dado básico é que a gente usa do efluente do esgoto tratado, a gente transforma isso em 1,5% em água, com várias finalidades. Alguns países, nem precisa chegar em Israel, que isso é mais do que 70%, mas Estados Unidos, 10%, 15%. Então, eu acho que a gente pode aumentar muito o volume de água com reuso de água e evitando perda de água, essa vergonha de perder 40%, em média, aproximadamente, da água produzida. Então, eu gosto de fazer um paralelo, Gessner, da mudança de cultura. Lembra da época que ninguém usava o cinto de segurança? Sim, é verdade. Eu era criança e meus pais não usavam, a gente ficava atrás, ninguém usava cinto de segurança. Ou ia no colo na frente. Fingindo que estava dirigindo ainda, né? Exatamente. E acho que veio uma mudança de cultura com campanhas de conscientização, com a importância disso. E eu acho que a questão do reuso da água, da conscientização a respeito da água, vai muito nesse sentido. É um paralelo interessante se fazer com o cinto de segurança,
Porque assim, se a gente não fizer nada hoje, vai dar problema lá na frente. Lógico. Né? As mudanças climáticas estão aí. Então, eu acho que a gente precisa. Gostei bastante da tua dica. Acho que esse é um ponto importante. Olha, nós tivemos aqui na região metropolitana de São Paulo uma seca terrível em 2014, uma década atrás. Todo mundo já esqueceu. Tudo indica que infelizmente, teremos outros eventos dessa natureza, né, numa região com disponibilidade hídrica baixíssima. É preciso estar preparado para isso. Com certeza. Gente, passou super rápido, já estamos indo para o final do nosso programa, olha só. Se deixar, a gente fica falando o dia inteiro aqui, né? Vamos ficar conversando. Mas está muito bom, está incrível. Gessner, queria te fazer uma pergunta, que a gente está em um ano eleitoral no Brasil, então vão ser eleitos aí prefeitos, vereadores, e você, Gessner, como candidato a prefeito, em um dos 20 piores municípios, né? Os 20 piores colocados no ranking. O que você apresentaria de proposta para mudar esse cenário? Olha, dentro daquele tripé que eu falei antes, do planejamento, gestão e regulação. Se eu fosse candidato a prefeito num desses municípios, primeiro eu ia pegar o ranking do Trata Brasil e sair pela cidade falando, olha como nossa cidade está mal colocada, vamos mudar essa situação. E vamos colocar para a gente uma meta. Não adianta falar que, olha, no meu governo, porque não vai dar tempo. Né? Tudo que o cara fizer não vai resolver. Mas fala assim, vamos pensar, daqui a 5 anos a gente quer estar melhor nessa posição e daqui a 10 anos assim. E tentar mobilizar a sociedade como um todo e fazer um contrato que eu, prefeito, a próxima prefeita ou o próximo prefeito e assim por diante terão que respeitar aquele plano para chegar numa meta melhor, ou seja, ter planejamento. A gestão, se quer ficar com uma autarquia municipal, ótimo. Se quer ter uma empresa municipal, ótimo. Se quer ter operador estadual, também. Se quer ter uma empresa privada, também. Mas em todas as alternativas, quem estiver na direção vai ter que ser um profissional. Né? Um profissional, a Luana era responsável em Joinville pela água. Ela entende do assunto. Então tem que ser uma profissional como a Luana. Né? Depois, ou seja, gestão profissional. E o regulador quer fazer municipal, eu acho caro ter uma agência reguladora municipal. Acho que estadual faz mais sentido. Mas escolha quem quer que seja, mas tem que ter excelência técnica, tem que ser transparente e não pode ficar bajulando o político ou flertando com o poder econômico. Tem que ser imparcial. Tem que ser o juiz um bom juiz de futebol, aquele que é imparcial. Não torce nem para time A, nem para time B. Que ninguém gosta dele, né? E que ninguém gosta dele. Pode xingar a mãe e tal, mas apita direito. É isso aí. Muito bom. Bom, e o nosso último quadro, falando de saneamento, uma dica de algum conteúdo, áudio, vídeo, enfim, sobre o nosso tema de hoje. Eu vou começar indicando o ranking do saneamento 2024, que vai estar disponível num link aqui, se você está no nosso YouTube, nos agregadores, vai estar disponível o ranking para você baixar, como o Gessner falou, para todas as cidades imprimirem, levarem para todos os lugares, para conscientizar sobre a importância desse documento. E eu queria pedir de vocês aí essas dicas. Bom, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado também, eu deixar a inovação para o Gessner. Eu iria convidar vocês para seguirem as redes do Trata Brasil, @TrataBrasil, no Instagram, Twitter, agora X, né, YouTube. Temos o nosso site, tratabrasil.org.br. Temos também um site, painelsaneamento.org.br. Lá você consegue digitar o nome do seu município e ter acesso a informações de saneamento básico, escolaridade média com e sem saneamento, renda média com e sem saneamento, dados de saúde no seu município, baixar todos esses dados em Excel, correlacionar eles. Então, acho que o painel saneamento ele é uma fonte de informação muito importante para que você possa também acompanhar os dados do seu município e cobrar o avanço do saneamento básico também, onde você reside.
Olha, eu também vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu adoro fazer um podcast semanal. Já tive a honra de ter a Luana Preto conversando eu tive conosco. A honra de ir lá, né? Não, isso eu pleitei para nós. Chama Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios, está no Spotify. E a gente tem conversa sobre meio ambiente de diversas dimensões, mas muito saneamento. Inclusive um episódio maravilhoso com a Luana Preto. Olha aí, pessoal, vão atrás assistir, hein? Bom, Gessner, muito obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Bom, e eu gostaria de agradecer de novo, Gessner. É sempre uma honra conversar contigo. É um bate-papo informal, né? Que quando a gente vê o tempo passou, mas tenho certeza que foi um conteúdo bastante rico e agregador para a nossa audiência. Obrigado pela parceria nesse trabalho do ranking, né? Acho que a GO tem sido um parceiro fantástico para o Trata Brasil e estamos juntos aí nessa luta pela universalização do saneamento básico. Olha, com certeza. Você sabe que o pessoal que trabalha, a Luana faz a gente trabalhar para valer. Olha aí, não é brincadeira, não. Ela é toda doce, etc., mas ali ela exige. E o pessoal adora fazer esse trabalho. Eu acho que é um orgulho muito grande trabalhar para o Trata Brasil, trabalhar para o saneamento, um propósito. Né? Com certeza. E a gente encontra isso no trabalho do Trata Brasil. Muito bom. Bom, e se você gostou do nosso episódio, compartilha nas suas redes sociais e conta aqui pra gente qual o seu olhar sobre o ranking do saneamento, sobre saneamento básico, recursos hídricos. Vamos conversar, não esquece de deixar a sua mensagem. E todo mês a gente tem um encontro, eu e a Luana, temos um encontro marcado com você sobre esse assunto tão rico. É isso aí, gente. A gente espera vocês na próxima e muito obrigada pela audiência até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.